E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Nos tempos antigos, em 1235 d.C., jovens mulheres consideradas bruxas eram capturadas e levadas para serem mortas diante de todas as pessoas. Um líder religioso, tendo o livro de Salomão, usa o conhecimento nele escrito para dar a sentença. Algumas delas que praticavam apenas bruxaria simples confessam seus erros, porém uma das bruxas, que tem um olho cego, fala para o padre que ele queimará no inferno. Contudo, ele não se intimida e ordena que as lance para a morte por enforcamento. As 3 bruxas são penduradas sobre uma ponte e depois submersas no rio. Os soldados iam saindo, mas o padre diz que a ordenança do livro de Salomão pede que as trouxessem de volta para serem observadas, para terem a certeza que não voltarão. Contudo, um dos soldados diz que tem certeza que as 3 morreram, e depois sai, deixando o padre preocupado. Mais tarde, ao anoitecer, o padre sozinho ergue as bruxas e pronuncia palavras sagradas para os corpos mortos, não temendo os movimentos macabros de uma delas. Contudo, ao tentar erguer a última, ele não tem forças e acaba sendo puxado e cai no rio. Apavorado, ele tenta sair antes que o mal o leve para a morte. O padre corre de volta para a ponte para procurar palavras que o ajudem com a bruxa que ainda está no rio. Porém, ele não tem tempo suficiente, pois a mulher com espírito maligno salta da profundeza do rio e, usando seu poder, queima o livro de Salomão e por fim mata o padre da mesma forma que tentaram fazer com elas. Muitos anos depois, em 1332 d.C., na Era das Cruzadas no Golfo de Edremite, milhares de soldados se preparam para uma batalha. Entre eles está o cavaleiro Bermane e seu companheiro Felson. Eles brincam sobre quem matará mais inimigos e minutos depois a batalha se inicia. Ambos os amigos são excepcionais soldados usando suas espadas, e seu modo de lutar causa a morte de muitos inimigos. Juntos em anos seguintes, eles lutaram muitas guerras e sempre saíam vitoriosos de suas batalhas contra os inimigos considerados profanos. Não importava a hora, o dia ou a estação do ano. Eles estavam prontos para guerrear pela causa, onde quem era considerado inimigo de Deus era punido com a morte. Em uma das batalhas, em 1344, Bermane e o exército invadem a cidade de Esmirna. E ao entrarem para o confronto em meio à neblina, Bermane não reconhece o inimigo e acaba cravando sua espada em uma mulher. Ele e seu companheiro percebem que acabam de massacrar uma cidade indefesa. Na manhã seguinte, Bermane vai confrontar o líder enviado da igreja sobre tal atrocidade que fizeram matando mulheres e jovens. O porta-voz da igreja diz que ele segue o que a voz de Deus o manda fazer, mas o cavaleiro o questiona se é realmente Deus que o está dirigindo. Há uma pequena discussão entre eles, mas sabendo que não pode tocar no enviado da igreja, Bermane e seu companheiro saem da presença dele, dizendo que não farão mais parte daquilo. Um mês depois, os dois seguem para as proximidades de Estíria. Eles caminham até encontrar uma casa. Ao se aproximarem, eles entram para pedirem abrigo, porém não encontram ninguém. No entanto, verificando os cômodos, eles encontram o casal morto na cama, com os corpos cheios de bolhas. Temendo ser algo pior, eles não ficam no lugar e em seguida queimam a casa. A dupla continua seu caminho até encontrar uma cidade, onde a mesma está sob uma centena de corvos. Bermane quer ir até o local para conseguir suprimentos, porém Felson diz que não é uma boa ideia. Contudo, precisando, ambos seguem para dentro da cidade. Eles veem o sofrimento que se passa por ali, e alguns devotos fazem preces e votos para Deus os ajudar a se livrar do mal. Questionando o que está havendo, eles têm respostas de um soldado chamado Johann, que diz que tal mal se conhece como a peste, e que já se espalhou por todos os lados, matando muitas pessoas. Johann diz que não há cura. Mais tarde, enquanto Bermane conseguia cavalos para eles, um jovem garoto quis ajudar o cavaleiro, mas acaba derrubando sua espada, e o vendedor vê o emblema da espada. Então, sabendo que podem ser descobertos, ele chama Felson para partirem o quanto antes. Assim que vão para a estalagem, os cavaleiros são cercados por um grupo de soldados, mas a dupla reage nocauteando os homens. No entanto, os dois são cercados por flecheiros e não têm o que fazer a não ser se renderem. Eles são considerados desertores e devem ser aprisionados. Porém, um padre da igreja chamado Debelzac os para e pede para ver a espada de Bermane. Vendo o símbolo cravado na arma, ele os convida para outra sala e o leva à presença da eminência da igreja. O homem está em um estado deplorável e foi atingido pela peste. O padre diz que tal mal foi uma maldição enviada do inferno pela bruxa das trevas e eles têm a mesma aprisionada ali na cidade. Isso não é muito aceito pelos cavaleiros, porém a eminência fala que a bruxa deve ser levada até o mosteiro de Severac, onde os monges possuem um último exemplar do livro de Salomão. Tal livro possui palavras sagradas que podem destruir a bruxa e as maldições lançadas por ela. Bermane questiona o porquê eles querem os cavaleiros e a senhoria fala que as tropas da igreja foram completamente dizimadas pela peste. A eminência diz que o padre Debelzac e cavaleiro Johann irão com eles para os ajudarem. No entanto, Bermane fala que não serve mais à igreja, sabendo que isso terá punições severas.
Ambos são lançados na prisão, onde ali eles se deparam com uma mulher que não aparenta ser uma bruxa. Os dois cavaleiros se sentam e Felson começa a rir de como Berman os colocou naquela situação pelo que falou ao padre mais cedo. Não sirvo mais à igreja. Você viu a cara do padre? Parecia que tinha mijado na água benta dele. Mais tarde, Berman acorda ouvindo choro e observa que a jovem mulher tem marcas de chicotadas. Na manhã seguinte, Berman, sentindo compaixão da mulher, resolve aceitar a oferta do reverendo, dizendo que levarão a mulher para o mosteiro como eles querem. Logo depois, eles traçam um plano e o caminho que irão percorrer, porém Johann alerta sobre a estrada que atravessa a floresta no caminho, e diz que homens que foram para lá e que se perderam nunca mais voltaram. Berman pergunta se o padre sabe de alguém que já fez o trajeto até Severac, e ele os leva até Hagamar, que está preso, castigado por enganar as pessoas. Berman oferece liberdade e perdão para Hagamar, e em troca ele será o guia deles até o mosteiro dos monges. Os cavaleiros vão buscar a adormecida bruxa que o padre diz ter colocado sedativo na comida dela, porém ao se aproximarem, a mesma os ataca com força. Felizmente Felson e Berman a agarram e a nocauteiam. Eles a colocam em uma cela na carruagem e iniciam o trajeto. Enquanto isso, no quarto da eminência, os médicos finalizam os tratamentos, pois o homem morreu. No percurso, Johann questiona o padre sobre a jovem que estão levando, e o padre diz que a mesma foi encontrada vagando sozinha, pronunciando palavras estranhas. Johann questiona se foi assim que deduziram que ela era a bruxa, mas o padre explica que após 15 dias da chegada dela, a peste se espalhou em sua cidade, assim como nas demais que ela esteve. Johann diz que em seu povoado a jovem não foi vista, contudo a peste chegou até eles, e isso confronta a história de de Belzac. Os cavaleiros conversam e Felson alerta a Berman que estão sendo seguidos, então eles preparam uma emboscada. O cavaleiro que o segue se depara mais à frente apenas com a carruagem, porém é surpreendido logo em seguida. Berman pergunta quem o jovem é, e ele diz que se chama Kay, filho de um cavaleiro de honra, que vivia na igreja como aprendiz e coroinha. O jovem oferece sua ajuda e em troca ele quer que os cavaleiros o testem para que ele seja aprovado como um novo cavaleiro. Felson ri do jovem que, não gostando do insulto, revida com palavras grosseiras. Felson decide dar uma lição para o jovem e ambos lutam com suas espadas. Kay tenta provar que está pronto para seguir com eles, mas Felson não dá chances para o jovem e mostra que sua experiência o supera. Berman para o combate e então decidem partir levando Kay com eles. Mais tarde, Berman leva comida para a bruxa, que o chama para conversar. Ele a questiona se o padre foi quem a feriu e ela responde que sim. Ela questiona o que farão com ela, já que em seu povoado uma simples garotinha foi culpada de ser uma bruxa, e então ela foi lançada no rio para uma morte cruel. Porém a mesma sobreviveu, e o fim dela foi ser lançada em uma fogueira. Vendo o medo da jovem, Berman diz que ela terá um julgamento justo, dando sua palavra que nenhuma dessas mortes cruéis lhe acontecerá. Quando ele retorna para os demais, de Belzac pergunta se ele conversou com a bruxa, o alertando que ele não deve dar ouvidos a ela, pois a bruxa tentará os corromper. A primeira vigília fica para Johann, mas logo o padre vem para substituí-lo. Johann ia saindo quando a jovem bruxa chorosa pede que ele não vá, mas quando ele se aproxima da carroça, a mulher o puxa para si e quando o padre ia ajudá-lo, ela pega sua cruz e o fere na mão. Os outros correm até eles, mas ao chegarem descobrem que a jovem fugiu. Eles saem à procura da bruxa e acabam chegando em um povoado. De repente, uma mulher corre em meio à praça da vila e quando a cercam, percebem que não é quem procuram. Ao verem alguém correndo para outro local, eles rapidamente a seguem. Eles chegam em um local de trincheira que possui corredores e um pequeno labirinto. Kay se depara com uma cova coletiva, e Berman e Foley encontram outra ali próximo. Contudo, Johann ouve a voz do que parece ser a da sua falecida filha, e alucinando ele segue a mesma. Infelizmente, não vendo mais a realidade, ele, chamando o nome de sua filha, se lança no assustado Kay, que com sua espada o fere fatalmente no peito. Quando os outros chegam, Kay explica o que aconteceu e diz que o soldado não o via mais, porém falava o nome de uma garota. Felson encontra a jovem que ainda tenta escapar lutando, mas Berman a lança contra as paredes. A jovem bruxa se mostra estar assustada e pede que não a levem para o padre. Na manhã seguinte, os cavaleiros e o padre fazem uma cerimônia de despedida para Johann. Após isso, de Belzac fala para Berman que foi a bruxa que matou seu companheiro e diz para que ele alerte os demais para terem cuidado com o que falam, pois a bruxa ouve e vai usar a fraqueza de cada um contra eles. O cavaleiro não dá muito crédito com o que o padre diz e sai, e em seguida a bruxa sorri ironicamente para de Belzac. O grupo continua a jornada e enfim chegam à travessia da ponte do desfiladeiro, no entanto a ponte está desgastada e pode vir a cair quando eles estiverem atravessando-a. Corajosamente, Berman segue na frente e consegue atravessar e em seguida pede que os outros atravessem primeiro os cavalos.
Eles depois disso preparam para atravessar a carroça com a bruxa dentro e quase caem no penhasco fazendo isso. Kay fica pendurado, mas não suporta se segurar nas cordas e solta. Felizmente para ele, a jovem bruxa o segura pelo braço com uma força que não é normal para uma jovem mulher. Minutos depois, o grupo consegue trazer em segurança a carroça antes que a ponte caia completamente. Enfim, eles chegam à entrada da floresta e, sem outro caminho para seguir, continuam em frente. A floresta está coberta por uma densa neblina e mal dá para ver onde pisam. Berman diz que acamparão ali até a neblina passar. Mais tarde, Hagamar perambula pela madrugada armado com uma besta para matar a bruxa, temendo que mais alguém morra. Berman e Felson o interrompem, porém logo em seguida a bruxa imita um uivo alto. Imediatamente então ouvem uivos tenebrosos ao longe junto com barulhos bizarros. Percebendo que são lobos se aproximando, Berman ordena que matem o quanto puderem. O grupo é atacado, mas todos lutam contra as feras até não restar nenhuma. Mais uivos são escutados, então Berman ordena retirada. Infelizmente, enquanto cavalgam, Hagamar é derrubado de seu cavalo e logo cercado por lobos que não são realmente animais normais. A matilha sem misericórdia ataca o homem e o mata. Na manhã seguinte, após saírem da floresta, Berman pega a besta e quer atirar na bruxa, mas Debelzaq não deixa ele fazer isso. No entanto, ele não se importa com o desejo do padre e o derruba. Contudo, Felson o impede e o mostra que o destino está próximo. Horas depois, o grupo chega à entrada do monastério, mas ninguém os recepciona. Kay entra por uma pequena entrada e abre a porta para os outros entrarem. O padre os leva até a capela achando que os monges estarão lá, mas na verdade é que todos estão mortos devido à peste ter os atingido. Debelzaq, sem esperança, se ajoelha para rogar misericórdia de Deus, porém quando Berman o interrompe, um monge ainda vive e completa o final da prece. O padre se aproxima dele e o mesmo aponta para o livro sagrado e em seguida termina de morrer. Debelzaq observa o livro e diz para os demais que nas páginas daquele exemplar estão todos os rituais, preces e encantamentos usados durante centenas de anos para combater as forças do mal. Berman pergunta se o padre sabe pronunciar as palavras sagradas e então logo em seguida o vemos saindo da capela pronto para iniciar o julgamento. Contudo, a bruxa começa a falar e dizer que durante milênios a igreja tem matado seu povo de maneira brutal, mas agradece, pois a própria igreja causou mais mortes do que a praga da peste. O padre inicia o ritual, porém a bruxa, tendo ferido a mão dele, lhe causa bastante dor. Berman tenta impedi-la, mas a mesma pronuncia palavras ditas em guerra. E isso deixa a todos surpresos, já que é impossível uma bruxa saber. Percebendo que a jovem mulher é bem mais que uma simples bruxa, Debelzaq inicia um ritual de exorcismo. Isso perturba o mal dentro da jovem, que se transformando em uma forma mais aterrorizante e usando o poder que tem, queima a carroça e derrete o metal, libertando-se em seguida. O mal segue na direção do padre para detê-lo e os cavaleiros não conseguem parar o inimigo. O padre queima o demônio com água benta e continua o ritual, porém a criatura tendo asas voa para outro local escuro do monastério. O grupo então procura se reagrupar e preparar um plano de ataque. Berman pede para o jovem Kay não continuar. No entanto, o jovem está disposto a seguir seu juramento mesmo que isso possa o levar à morte. Portanto, Berman decide o consagrar como cavaleiro de honra. Os quatro então iniciam a busca pelo demônio, acreditando que o mesmo poderia ter escapado a qualquer momento no percurso, mas por alguma razão o mesmo quis estar ali no monastério. Eles analisam o trajeto que fizeram e os homens que queriam libertá-la ou até matá-la, o demônio os matou. Isso os deixa temerosos, já que agora terão de descobrir o que planejou ser maligno. Berman segue na frente e usam tochas para clarear o caminho e observar o que a peste causou aos monges. Enquanto isso, fora do monastério, seres sombrios alados surgem de uma densa nuvem escura e voam sobre o templo. Sem perceberem, um ser sombrio entra no corpo de um dos monges morto, enquanto o padre apenas descobre que seus irmãos estavam copiando o livro de Salomão, para tentarem espalhar a arma sagrada para que todo o mundo pudesse combater o mal. Enfim, Berman percebe que o demônio quer o livro, por isso fez com que a jovem se passasse como uma bruxa, pois sabia que ela seria levada para quem tinha a sabedoria de Salomão. Debelzaq teme que se o livro cair nas mãos do demônio haverá trevas e domínio eterno do mal sobre o mundo. A voz do ser maligno ecoa na biblioteca da capela e todos vão até onde ele está. O mesmo já está todo transformado, tendo agora seu corpo de um verdadeiro mal. Do alto do teto ele agradece o grupo por tê-lo trazido até ali. E quando o padre inicia o exorcismo, ele lança objetos no grupo, e depois queima as cópias do livro. Quando os cavaleiros se levantam, percebem que os corpos dos monges desapareceram. Logo, os mesmos começam a surgir da escuridão querendo matar o padre, pois suas palavras podem enfraquecer o ser do inferno. Eles descobrem que os monges agora estão sob o domínio do mal e andam até pelo teto. Os cavaleiros lutam contra os inimigos e defendem o padre da morte. Berman descobre que precisam cortar a cabeça para destruir o mal dentro dos monges. E sabendo disso, Felson e Kay fazem conforme Berman falou.
O padre de Belzac continua a pronunciar as sagradas palavras enquanto os demais lutam contra os muitos monges possuídos que surgem. Eles têm bastante dificuldade e um dos monges possuídos acaba ferindo Felson nas costas. O cavaleiro derrota seu oponente, mas cai no chão como morto. Infelizmente, o padre sem proteção é surpreendido pelo demônio que, sem piedade, quebra seu pescoço. Assim, quando ele ia pegando o livro, Berman o queima com água benta, o que deixa o mal furioso. A criatura do além agarra o pescoço de Berman e diz que destruirá todo o resquício do livro e quem ficar em seu caminho. De repente, antes do pior acontecer com Berman, seu amigo Felson, ainda vivo, agarra a criatura pelas costas e livra seu amigo da morte. Contudo, o mal é poderoso e dessa vez agarra Felson com suas asas, e infelizmente ele o queima até que ele virasse cinzas. Quando ele volta a atenção para Berman, o jovem Kay surpreende o inimigo e continua a proclamar as palavras sagradas do ritual, o que irrita o demônio. Ele tenta matar o jovem, mas Berman se põe na frente e arrasta a criatura para a parede e a prende com 2 lâminas, enquanto Kay prossegue em terminar a oração. A criatura fere o corpo de Berman, mas ele consegue o segurar até Kay terminar o ritual. De repente, o corpo bestial da criatura começa a queimar e se desfazer. E por fim, o mal é destruído, liberando o corpo da jovem. O jovem Kay se aproxima de Berman e vê que suas feridas estão profundas e o mesmo não durará muito. Berman diz para Kay proteger a jovem inocente e infelizmente morre. Mais tarde, Kay e a jovem tiram um tempo para se despedir dos cavaleiros e o falecido padre. A mulher se apresenta como Ana e agradece o sacrifício de todos para poder salvá-la. Após a despedida, vemos os dois cavalgando para retornar para casa e Kay agora porta o livro sagrado, seguindo o desejo dos monges, de espalhar a sabedoria sagrada para enfrentar qualquer mal que pode vir a este mundo.